com a Bíblia aberta? Marcos 10. Marcos 10. Verso 46. Marcos 10, 46. Meu Deus, eu oro pedindo a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todo o povo, tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão através da transmissão participando desse culto. Que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, me dê unção, para que eu seja simples, seja claro, seja objetivo, e todos nós sejamos edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Marcos 10, 46 diz assim, ó: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá. Disse Jesus, sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Olha, é uma história conhecida, uma história, inclusive, que virou música. Algumas canções foram compostas a partir dessa história de um homem cego, chamado Bartimeu, no caminho de Jericó. Nós vemos Jesus chegando ou passando pela estrada de Jericó, e no caminho, Jesus tem junto dele uma multidão que o acompanha. E momentos atrás, não dá para precisar exatamente quanto tempo, se foi 1 hora, 2 horas, 1 dia, não dá para precisar. Mas a partir do verso 42, nós vemos Jesus tendo uma conversa com os discípulos, com aqueles que estavam à volta dele. E Jesus estava falando sobre algo importante, o colocar a vida à disposição. E aí Jesus, eu estou no verso 42, tá? Para dar início à nossa conversa. Aí Jesus, ele fala a respeito dos governantes. Eu vou ler, fazendo com você a introdução na conversa daquele texto seguinte que nós já fizemos a leitura. Jesus chamou-os e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Então Jesus, ele está conversando e ele está falando sobre a importância de conduzir pessoas, a importância de se apresentar de maneira que a pessoa seja relevante, seja importante dentro da sociedade como um todo, seja importante para uma ou para outra pessoa. E Jesus, ele está mostrando e ele está procurando colocar a situação para reflexão,
que muitas vezes as pessoas, e nós sabemos como que funciona, as pessoas, muitas vezes, elas pisam sobre as outras pessoas para chegar ao poder. Muitas vezes as pessoas maltratam as outras pessoas por conta de estarem no poder. Muitas vezes elas são injustas quando elas chegam no poder. E Jesus, ele está chamando a atenção naquele momento, naquela conversa, dizendo a eles: olha, com vocês não será assim. Não deixem esse bichinho chamado poder entrar dentro do coração de vocês, a ponto de vocês fazerem qualquer coisa para estar no poder. Tomem o cuidado para não serem contaminados pelo desejo descontrolado para estar dominando sobre as pessoas. Há muitas pessoas que abrem mão de viver uma vida segura, uma vida saudável, até mesmo de viver uma vida com a família por causa do poder, de alcançar o poder e dizer: eu estou no poder. Não será assim com vocês. Pelo contrário, aí ele diz: quem quiser ser o primeiro, ou quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser o servo. Aí ele está mostrando o real significado de uma pessoa dentro do contexto da importância e da relevância para qualquer outra pessoa. Não há nada e não há ninguém mais importante do que aquela pessoa ou aquela situação que nos ajuda, que nos conduz a uma mudança de vida, a uma mudança de história. Eu já falei com você aqui, mais de uma vez você já me ouviu falar. Eu trabalhava numa empresa, eu entrei com 14 anos, pedi a conta com 25 anos de idade, trabalhei muito naquela empresa, eu era um bom funcionário, porém eu gostava de brincar, de bagunçar, eu gostava de me esconder atrás das pilhas de mercadoria para fazer a minha bagunça. A turma me chamava de demônio, tanto bagunceiro que eu era. E ali, dentro daquela empresa, trabalhei com um rapaz durante algum tempo, o Isaac. O Isaac tinha a mãe, que até hoje é crente, até hoje é pregadora da palavra. O Isaac me dizia: Marcão, quer que eu peça para minha mãe orar para você? Ele olhava, ele via que eu precisava de oração, né? Então ele falava: quer que eu peça para minha mãe orar para você? Eu dizia: pode pedir para sua mãe orar por mim. Aí ele voltava e perguntava novamente: mas você quer que eu peça para minha mãe orar para você ser pastor, Marcão? E eu falava: pode pedir para ela orar. Na minha cabeça, oração nunca é demais. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui conversando com você. O Isaac, infelizmente, ele acabou morrendo. Ele acabou escolhendo viver, era crente, filho de pregadora da palavra, era um menino que escolheu trilhar um caminho que não foi o melhor caminho, e por causa disso ele acabou morrendo. Eu estou aqui, mais uma vez, falando a respeito daquele rapaz, que um dia ele me ofereceu oração. Se ele tivesse vivo hoje, com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma, eu ia pagar uma pizza para ele, ou eu ia pagar um lanche para ele, ou eu ia pagar um jantar para ele, ou um almoço para ele, ou não ia pagar nada também, né? Tem hora que a gente quer fazer tanta coisa, mas a vontade passa rapidinho, né? Então vai que essa vontade passa rapidinho. Enfim, se eu pudesse, se eu tivesse condições hoje, com toda certeza eu estaria honrando ele, agradecendo pelas vezes que ele falou de Jesus, pelas vezes que ele me ofereceu oração. E eu sei que você tem muita gente que contribuiu para que você estivesse aqui hoje. Eu sei que teve pessoa que trabalhou na sua vida. A minha pergunta é: você já pagou um lanche para essa pessoa? Já pagou um X-Egg para essa pessoa?
Já pagou uma pizza para essa pessoa, um almoço, um jantar, já fez um churrasco, chamou essa pessoa para estar lá com você? Se você não fez, se tiver a oportunidade, faça. Já deu um presente para essa pessoa? São situações e pessoas que marcam a nossa vida, que mudam a nossa história. Hoje eu estou aqui com você, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que eu ia para o inferno. Hoje eu sei, na época eu não sabia. Na época eu tinha a minha religião. E eu lembro quantas vezes minha irmã Cristina, ela dizia a respeito de Jesus e eu falava bravo com ela. Eu dizia assim, você já tem a sua religião e eu tenho a minha. Cada um segue a sua religião. Eu não entendia que ela estava falando algo muito além de religião. Ela estava falando de algo que era a minha salvação, ou a salvação da minha alma. Às vezes acontece assim. Você está aqui me ouvindo hoje, tantos que estão aqui, quantos que estão em casa, ou no trabalho, ou na rua, em qualquer outro lugar, acompanhando. Muitos me mandaram mensagem dizendo, pastor, não vou para o templo porque estou dengoso, estou dengosa, não estou bem. Foram várias as pessoas, inclusive nós devemos estar orando para que esse tempo passe logo, em nome de Jesus. Aqui, Jesus está dizendo assim, ó, quem quiser tornar-se importante, verso 43, deverá ser entre vocês o servo. Jesus está dizendo assim, ó, é importante, nós estamos conversando disso na escola bíblica. Se você pode vir e não está vindo, você está perdendo de ser abençoado, está perdendo de aprender. Está sendo um tempo bom, um tempo de qualidade para todos nós. Hoje mesmo tivemos uma conversa, um direcionamento muito importante, um alinhamento importante para a igreja dos dias atuais. Enfim. Você que quiser ser importante, aprenda a ser servo. A importância de nós colocarmos a nossa vida à disposição das pessoas. Jesus estava ensinando isso daí. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas só querem receber. Elas não estão preocupadas a dar nada muitas vezes. Elas não estão preocupadas a fazer nada, muitas vezes, pelo outro. Às vezes tem até um amigo, um familiar, uma pessoa conhecida, que está ali precisando de ajuda, e a pessoa não faz um nada pelo outro. Não faz um nada. Aqui nós temos, graças a Deus, um grupo de pessoas que coloca a vida à disposição, que ajuda, que vai, que faz. E tem que ser assim mesmo, e cada vez mais a igreja precisa despertar para colocar a vida à disposição das outras pessoas. Jesus está conversando disso. Ele está conversando disso. Verso 44, ele diz, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Com outras palavras, quem quiser ser o primeiro, deverá estar à disposição dos demais. A disposição é uma palavra de confronto. Eu tento, algumas situações, eu confesso que eu consigo me localizar com maior facilidade ouvindo Jesus falar. Mas uma situação como essa, eu fico tentando imaginar a entonação da voz de Jesus para com eles. Como é que Jesus estava falando? Se ele estava falando de maneira mansa, ele estava falando de maneira calma, se ele estava falando de maneira mais firme. Eu fico tentando imaginar. Quando Jesus fala, quem quiser ser o primeiro, seja escravo dos demais. Ele está dizendo assim, olha, é importante que você coloque a sua vida à disposição de outras tantas pessoas. E aí ele complementa a conversa dizendo assim, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vê que Jesus, ele conversa, mas ele dá o exemplo. Você vê que Jesus, ele está falando assim, ó, o Filho do Homem, no caso ele não falou desse jeito, mas ele estava falando de si mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir.
e dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, Jesus estava dizendo: olha, a pessoa mais importante de todas na face da terra, que é o Senhor Jesus Cristo, não estava preocupado de ser servido, mas estava preocupado em servir. Então, cuidado para vocês, Jesus falando com eles lá, cuidado para vocês não inverterem a situação e ficarem preocupados demais em serem servidos e simplesmente abrirem mão de servir. Jesus está provocando eles para pensar a respeito do dia a dia deles, dos relacionamentos deles. Jesus está provocando eles. E aí, eu falei com você, agora nós vamos para o verso 46. Eu não vou ter condição de precisar se isso foi 1 hora depois, 2 horas, 3 horas, ou no dia seguinte. O texto só diz assim, ó: então chegaram a Jericó. Então, quanto tempo depois? Não dá, eu não consigo identificar exatamente quanto tempo foi. Somente o texto diz assim, ó: então chegaram a Jericó. E quando eles chegam a Jericó, ali uma multidão acompanhava Jesus, e o texto no verso 46 diz assim, ó: o filho do Timeu, o Bartimeu, ele era cego, e ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse rapaz, muitas vezes, provavelmente, muitos dias, durante muito tempo, ele esteve naquele lugar pedindo esmola, pedindo ajuda de alguém. E com certeza muita gente passou e deu uma moedinha para ele. Muita gente passou e deu uma revirada lá no bolso, na sacola, deu uma revirada na mochila, no console do carro, deu uma procurada ver se achava uma moedinha e deu uma moedinha para aquele rapaz, com certeza. Mas também muita gente passou por aquele cego que pedia esmola e nem olhou no rosto dele. E outras pessoas talvez até tenham olhado, mas aquele olhar despretensioso, tipo assim, ó, que às vezes nós fazemos isso, se nós não vigiarmos, nós fazemos isso nas ruas da cidade, no sinaleiro, quando alguém pede alguma coisa para nós, alguém tenta chamar nossa atenção de alguma forma, nós rapidamente fazemos e seguimos nossa viagem. Aquele cego, ele estava ali, num lugar estratégico, ele não sabia, mas Jesus ia passar por ali. E acontece o momento, acontece o dia em que Jesus está passando. O verso 47 diz assim, ó: quando ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele ouviu, ele ficou sabendo, ele quis saber quem é que está passando, o que é esse barulho aí? É o filho de Davi, Jesus, está passando por aí. Certamente ele já havia ouvido falar de muitas coisas que Jesus havia feito. Paralítico que tinha andado, pessoa com a mão ressequida, tiver a mão restaurada, pessoa possessa havia sido liberta. Certamente ele já havia ouvido falar até mesmo da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele já havia ouvido falar de Jesus, certamente. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas em algum momento ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve que está passando perto dele esse Jesus que mudava histórias, ele não tem outra atitude senão gritar, senão clamar, se não pedir, se não fazer barulho, se não chamar a atenção. Ele chama a atenção de Jesus. Ele tenta gritando da maneira mais forte possível. Verso de número 48 diz: algumas pessoas repreendiam ele e ordenavam que ele ficasse quieto. Está gritando por quê? Para que gritar? Para com essa gritaria. Deixa Jesus quieto, não atrapalha, nós estamos caminhando.
E possivelmente muitos desses que estavam falando para ele ficar quieto tinham ouvido Jesus falar a respeito do aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo do outro, coloque a sua vida à disposição do outro. Muito provavelmente essas pessoas que mandavam ele ficar quieto haviam ouvido Jesus falar momentos antes a respeito de colocar a vida à disposição de outras pessoas, mas eles simplesmente estão ignorando o ensinamento que havia sido dado por Jesus, e eles estão ignorando aquele homem, aquele cego que estava gritando, que estava pedindo, que estava clamando por ajuda. E eles começam a mandar ele ficar quieto. Cala a boca, fica quieto, não incomoda. E sabe de uma coisa? Se nós não tomamos cuidado, o devido cuidado, nós que andamos perto de Jesus, diga graças a Deus por isso. Que graças a Deus fraquinho. Nós que andamos perto de Jesus, nós nos comportamos desse jeito também. Nós achamos que só nós podemos ficar perto dele. Nós achamos que outras pessoas não merecem estar perto dele. Nós achamos que nós somos bons o suficiente para estar perto deles, e quando alguém, de repente, de alguma forma, por algum motivo, tenta gritar, fazer o barulho do jeito que a pessoa tenta fazer, para se aproximar e chamar a atenção de Jesus, nós damos um jeito de calar essa pessoa. Nós damos um jeito de fazer com que essa pessoa seja apagada, cancelada. Nós fazemos assim. Se nós não tomamos cuidado, nós nos comportamos exatamente como eles ali. Por isso que Deus está conversando com todos nós nessa noite. E Ele está chamando a nossa atenção, para nós entendermos a importância que nós temos dentro do plano de salvação dEle, para a nossa vida, mas através da nossa vida. Para que nós não fiquemos insensíveis ao grito das pessoas que estão à nossa volta, precisando urgentemente de uma ajuda. Porque muitas vezes esse grito pode ser um grito silencioso, mas um grito que faz um estrondo tremendo no coração de uma pessoa sensível. Às vezes não se faz necessário uma palavra. Às vezes você olhar no rosto de uma pessoa, no rosto. Contei para você uma experiência que eu tive em um tempo atrás. Fui para um treinamento, 2.500 pastores naquele treinamento, e eu vou chegando, estou me deslocando dentro do ambiente, conheço algumas pessoas, vou cumprimentando aquelas que conheço. Entre uma das pessoas que conheço, de uma outra cidade, fui dar a mão, fui apertar a mão. E quando eu apertei a mão, eu olhei no olho da pessoa, paz, tudo bem? A pessoa fez assim, ó. Ela não precisou falar nada. Eu vi que o olho daquela pessoa estava gritando, pedindo ajuda. E quando eu olhei, na hora Deus encheu meu coração, e eu falei com aquela pessoa ali, naquele lugar, naquele momento: fique tranquilo, porque Deus vai entrar com providência, Deus vai cuidar de você, aguenta firme. E na hora, essa pessoa, um baita barbudão, fortão, grandão, virou chorar ali, parecia uma criança. Ele não falou nada, ele não gritou, ele não pediu nada, apenas ele estava procurando alguém que enxergasse que ele estava passando por um momento difícil na vida. Depois nós fomos nos conversando, durante algum tempo oramos junto na madrugada, ele lá na cidade dele, eu aqui, e nós orando, e para Deus fazer o que havia necessidade de ser feito por aquela vida, sabe? Às vezes nós estamos insensíveis, às vezes as pessoas elas gritam pedindo ajuda, e nós não conseguimos ouvir o grito delas. Ou, se ouvimos, nós pedimos para elas pararem de gritar, porque elas estão nos incomodando. O certo é que está cheio de gente passando difícil, passando apertado, vivendo um momento difícil dentro do casamento. Está cheio de casais que vão de mal
a pior, falei hoje de manhã, acho que no culto das 8, acho, não tenho certeza. Falei, o difícil não é casar, o difícil é você continuar casado. Porque casar é fácil, irmão. Casar, você arruma uma doida que quer você, um doido que quer você, você vai lá, arruma um padre, um pastor, ou qualquer líder religioso, e faz a cerimônia, está casado. Casar não é difícil, não é difícil. Está sim de gente querendo casar para tudo quanto é lado. Casar não é difícil, o difícil é você ficar casado. O difícil é depois que você está casado, se acordar de manhã e olhar no rosto daquela pessoa linda, maravilhosa, que no dia do casamento estava toda cheia de produção. Aí você acorda, naquele dia, o cabelo da pessoa está assim, ó. Aí você vai falar com a pessoa ainda não teve a oportunidade de levantar, ir para o banheiro, escovar o dente, lavar o rosto. Aquele hálito de jacaré. Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou conversando com você, claro que eu estou sendo extremista nos exemplos, mas casar não é difícil. O difícil é você continuar casado. É você manter todos os dias. É um dia você ter que relevar, no outro dia é a pessoa ter que relevar, um dia você tem que conversar e pedir perdão, no outro dia você tem que liberar perdão. Esse que é o difícil. É o difícil. Então, aquilo que é uma palavra muito usada hoje, a palavra moderna, é você ter a empatia, você sentir a dor, a dificuldade, a necessidade da pessoa que está à sua volta. É isso que é difícil. É igual você ser salvo. Ser salvo não é difícil. Você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você passa pelas águas do batismo. O difícil é você permanecer salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é difícil você ir para uma igreja. Não é difícil você encontrar uma igreja. Não é difícil você ter um pastor, você ter um irmão, uma irmã, um líder de grupo, de departamento, alguém que está com você no dia a dia. Isso não é difícil. Aqui em Piracicaba, só ali na Raposo Tavares, nós temos a Avenida dos Crentes, é conhecida como Avenida dos Crentes. Muitas igrejas ali, só na Raposo Tavares. São quase 2.000 igrejas em Piracicaba, evangélicas. Quase 2. Não é difícil se arrumar uma igreja, irmão. O difícil é você permanecer numa igreja. A minha mãe, coitada, na simplicidade dela, ela sempre falava. Quando tinha batismo, ela perguntava: e aí, batizou? Batizamos, mãe. Batizamos 1, batizamos 3, batizamos 5. Ela falava: batizar não é o tudo, né? Ela falava, não é tudo, né, nenê? Eu não sei porque ela me chamava de nenê, tem um rostinho de nenê, acho que é isso. Aí ela falava, o difícil é a pessoa ficar na igreja, né? Eu falei, mãe, esse é o desafio. Porque você ficar, você permanecer numa igreja que é o desafio. É você muitas vezes ter algum desconforto com algum irmão, com alguma irmã, que às vezes tem, e você tratar aquele desconforto, você sentar, você conversar, você se ajustar, você perdoar e você liberar o perdão. É aí que está a dificuldade. A dificuldade não é você ser um salvo, a dificuldade é você administrar as dificuldades do dia a dia. Essa é a grande questão. Então Jesus, ele está conversando com as pessoas, ele está procurando mostrar a necessidade de se colocar no lugar do outro. Agora ele passa por uma região, nessa região tem um homem que está precisando de uma ajuda, esse homem está gritando, clamando pela ajuda. Quem estava perto de Jesus, ouvindo Jesus falar sobre ter um pouco mais de empatia para com os demais, esse mesmo grupo fala: fica quieto, cego. Eles estavam sendo provados, eles estavam passando pela prova. E quer que eu fale? Com todo o temor, com todo o respeito, mas com a seriedade que é necessária, eles foram reprovados.
Eles foram reprovados. Porque quando alguém clamou por ajuda ao lado deles, em vez deles pegarem na mão do cego e dizer: vem cá, cego, vem aqui, vamos dar um jeito. Nós dá um jeito, nós chega lá, cego, levanta, vem logo, vamos embora, vamos, ele está ali, ó, vamos, nós vamos vencer, nós vamos passar. Em vez deles fazerem assim, foi mais fácil eles dizerem assim, ó, fica quieto, fica na sua, sofra a sua dor aí, sofra calado, sofra em silêncio, sofra e não incomode os outros com a sua dor. É mais fácil fazer assim, irmão. É mais fácil. E se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos exatamente igual. Nós olhamos para o nosso familiar que está gritando, precisando de ajuda, e nós dizemos para ele: fica na sua, fica quieto aí. Aguente a sua dor. Aguente o seu sofrimento. Nós olhamos para o colega, para a colega de trabalho que está passando por uma baita luta, uma baita dificuldade, e em vez de nós pegarmos na mão daquela pessoa e levarmos aquela pessoa até Jesus, aproximarmos ela de Jesus, facilitarmos para ela conhecer Jesus, nós falamos: fica quieto, fica na sua. Às vezes ainda, como nós somos tão bondosos, nós falamos: Deus te ajude, ou Deus te abençoe, e não passa disso. A igreja precisa tomar o cuidado para não ficar com o coração endurecido dessa forma, para não ficar insensível dessa forma. A igreja precisa tomar o cuidado para não ficar preocupada em ocupar os primeiros lugares, os lugares de destaque, serem colocados como pessoas de destaque entre os demais. Jesus falou disso. E na verdade, aquele que merece, e é o único que merece o destaque, muitas vezes ele é até deixado de lado. Numa das cartas em Apocalipse fala a respeito disso. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro e ceio com ele, e ele ceia comigo. Jesus estava falando: estou à porta da igreja. As pessoas ocuparam a igreja de um jeito que me colocaram para fora. Meu Deus do céu, eu estou fora da igreja. Jesus dizendo isso, vai ler Apocalipse, você vai ver. As pessoas colocaram Jesus para fora. Mas por que coloca Jesus para fora? Porque a vontade delas, o desejo delas, as prioridades delas são maiores e melhores do que a vontade, o desejo e a prioridade de Jesus, que é cuidar de cada um de nós. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? A intenção é nós sermos provocados nessa noite para não nos tornarmos pessoas insensíveis, para não nos tornarmos pessoas que olham para aqueles que precisam de ajuda, muitas vezes, e dizemos: é pecador mesmo, merece morrer, merece ir para o inferno, é pecadora mesmo, merece morrer, merece ir para o inferno. Essa daí não vale nada. Para nós não ficarmos desse jeito e dessa forma ignorar e desprezar muita gente que precisa de ajuda. E eu e você estamos tendo a oportunidade de receber e de compartilhar essa ajuda. Olha agora o exemplo, porque o exemplo, ele tem que ser dado. E a partir da prática, a autoridade ela vem sobre a nossa vida. Eles mandam mandam o rapaz ficar quieto. Verso 49. Jesus parou. Quem parou? Para as pessoas estava sendo um incômodo. Para Jesus estava sendo um prazer. Ponto para os meninos aí que responderam, alguns dos meninos. Para as pessoas um incômodo. Para Jesus um prazer. Parou. Está aqui, 49. Ó. Chamem-no. Agora Jesus dá uma ordem. Chama ele. Chama. Talvez alguém até dissesse: não está registrado aqui que fizeram. Mas também não está registrado que não fizeram, que não pensaram. Porque nós temos a oportunidade de poder pensar. Não está escrito isso. Talvez alguém pensou: vai chamar ele para quê?
Nem banho ele está tomando. Está sujo, está fedendo. Olha só a roupa que ele está, maltrapilho. Inclusive usa uma capa que é a autorização do governo para ele poder pedir esmola. Eu, se fosse Jesus, não parava para dar atenção para esse tipo de gente. Eu, se fosse Jesus, seguia a viagem. Irmão, nós sabemos que muitas vezes esse é o tipo de sentimento que bate em muitos corações. Esse é o sentimento que bate em muita gente. Ela está contente que ela já tenha a salvação dela, ela já tem a vida dela, ela já tem as respostas, ela já tem a casa dela, o trabalho dela, o dinheiro dela. Ela já tem a vida dela meio resolvida, meio encaminhada. Então aí, cada um que corra atrás do seu. Não foi para isso que Deus nos chamou. Olhe para quem está pertinho de você e fala assim, ó, não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, fala assim, para que você seja uma ferramenta na vida de muitas pessoas. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Não aceite essa vontade que o inimigo vai tentar colocar em você, esse sentimento que ele vai tentar colocar em você, que você tem tanto compromisso, tanta coisa para fazer, tanta situação para resolver, que você não tem tempo para parar, para ouvir o porquê de alguém estar gritando à sua volta. Não aceite. Jesus parou. Se Jesus parou, Pastor Carlos, eu não posso parar. Eu devo parar. Ninguém, nem o Elon Musk está botando para quebrar, né? Quem está torcendo para o Elon Musk aí? Deixa eu ver. Eita lá, vocês gostam de uma fofoca também, né? Tá, o negócio está pegando fogo. Mas não tem Elon Musk, não tem Joe Biden, não tem Putin, não tem ninguém nessa terra mais poderoso do que Jesus. Não tem. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, dizendo assim, ó, Jesus Cristo é Senhor. Uau! Aleluia! Então, irmão, isso, bate palma, ele merece. É para Jesus a sua palma. Então, se Jesus parou, quem somos nós para não pararmos? Aí nós temos que pensar. Nós temos que ir embora para casa e pensar. É o mínimo que nós podemos fazer, pensar nessa conversa. Jesus parou. Esse texto, ele é um texto... E aí ele chama o rapaz, ó, chama ele. Aí chamaram o cego. Anima, vai, levanta aí. Talvez foram chamar, puxa vida, nós podíamos estar seguindo nossa viagem, nós podíamos estar... Jesus manda chamar o cego. Vai, levanta, vamos logo. Ele está te chamando. Não fala que foi desse jeito, mas também não fala que não foi desse jeito. Então nós temos que pensar. E nós temos que pensar de um jeito que nos provoque o suficiente para nos tirar da nossa cadeira confortável. Tem que ser assim. Levanta, ele está te chamando. Quando o cego ouve que Jesus está chamando, ele faz o quê? Verso 50. Lançando a sua capa. Ele estava com uma capa. A autorização do governo para pedir esmola era aquela capa. Ele pega a capa que ele está. Ele joga a capa. Naquela hora ele estava dizendo, a partir de agora a minha vida muda. A partir de agora tudo muda. Porque eu vou ter um contato direto e pessoal com o Senhor Jesus.
Se nós queremos que a nossa vida mude, a melhor forma da nossa vida mudar é nós termos um contato direto e pessoal com Jesus. Lançou a capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e foi até Jesus. A partir de agora, a história está desenrolada. Jesus está dando exemplo. Vocês não queriam ouvir o que ele tinha para falar. Vocês nem sabiam o que ele queria e o porquê dele estar gritando. Vocês não sabiam de nada. Vocês não quiseram dar ouvido para ele. Eu conversei com vocês e alertei vocês antes. Cuidado para não deixar o seu coração endurecer e passar a ignorar as pessoas. Eu alertei vocês antes. Andamos um pouco mais e olha aí vocês sendo reprovados. Dirigiu-se até Jesus. Verso 51. Jesus não apenas para. Jesus quer ouvir. Meu Deus, eu não sei você, irmão, como que você fica? Eu fico tocado assim, de uma maneira fora do normal, sobrenatural. Jesus não apenas parou, ele quis ouvir o que aquele cego tinha para falar. O que você quer que eu faça? Jesus não apenas para, mas ele quer ouvir. Isso tem que impactar-nos. Tem que de alguma forma provocar em nós alguma reação. Se Jesus ele teve, eu nem posso falar, teve a ousadia de parar. Jesus ele parou, ele foi assim, muito joia, muito tremendo. Jesus parou e ouviu. Quem somos eu e você para não parar e para não ouvir alguém que está precisando de ajuda? É a igreja, é o propósito. E o propósito, um dos propósitos da igreja é servir. Jesus disse: não vim para ser servido, vim para servir da vida em resgate de muitos. Mas nós muitas vezes só queremos ser servidos. E não queremos servir ninguém. E muito menos estamos preocupados em resgatar a vida de qualquer pessoa que está indo para o inferno. Você está entendendo, sim ou não? Meu Deus! Eu vou falar para você o que eu vejo nesse momento. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, não tem problema. Pagando um X-Egg para mim, depois está tudo em ordem. Eu vejo um monte de tocha de fogo sentada me ouvindo. Eu estou falando para você o que eu estou vendo de verdade. Eu estou vendo tochas de fogo, tochas, labaredas de fogo, sendo preparada para sair daqui e incendiar muitos e muitos corações. Eu estou falando para você com o temor que eu tenho, com o respeito que eu tenho a Deus e a você. Eu vejo tochas aqui sendo preparadas para incendiar muitos corações. O que você quer que eu faça? Jesus, ouvindo. O cego responde: mestre, eu quero ver. É o que eu estou querendo. Não estou querendo roupa nova, não estou querendo dinheiro, não estou querendo carro, camelo, cavalo, jumento, não estou querendo nenhum tipo de animal para transporte. Não estou querendo nenhum tipo de animal, não estou querendo. A única coisa que eu quero é ver. Se o Senhor puder tocar em mim para que eu veja, é o que eu vou me sair daqui satisfeito. E a Bíblia diz: imediatamente a visão dele foi recuperada. Jesus disse assim: a sua fé te curou. A sua fé. Você acreditou que eu podia mudar a sua história. Você acreditou que eu podia tocar em você. Você acreditou que eu podia fazer algo por você. Você está recebendo a sua resposta porque você acreditou. Deus tem resposta liberando nessa noite para pessoas aqui nesse lugar.
Porque você está acreditando que Deus tem algo para você. Você está acreditando que Deus tem algo para a sua vida. Você está acreditando que Deus tem algo para o seu casamento. Você está acreditando que Deus tem algo para a sua empresa. Você está acreditando que Deus tem algo para você. A sua fé está te curando. A sua confiança em Deus está mudando a sua história. A sua confiança está dando para você uma oportunidade de viver uma nova história. A sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Pronto, o milagre está feito. Muitas pessoas vivem esse tipo de situação e recebem o milagre que elas querem receber. Vão para a igreja para comprar carro, para comprar casa, para receber salário maior, para conseguir uma oportunidade de trabalho, para restaurar casamento, para receber cura divina, para ser liberta de vício, para ser liberta de prática de pecado. Muitas pessoas vão para a igreja para receber alguma resposta. E quando elas recebem a resposta, muitas vão embora e não falam nem obrigado pelas orações que receberam e não falam nem tchau. Elas simplesmente viram a costa e vão embora. Esse rapaz, ele passa a ver. E aí a Bíblia diz que ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Tudo que eu falei com você até agora, na minha opinião, é joia, é lindo, é tremendo, é poderoso, porque é ensinamento de Jesus. Mas agora nós vemos a resposta de uma pessoa ao milagre de Jesus na vida dela. Ele podia seguir a viagem dele. Jesus não pediu para ele o seguir. Não pediu, não está aqui. Mas ele simplesmente toma a decisão de seguir Jesus. Não está na Bíblia. E eu vou finalizar a conversa para nós orarmos. Mas eu acredito que esse rapaz, ele foi um grande ganhador de almas. Eu acredito. Não está na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Mas eu acredito que ele foi tocado, foi transformado, foi abençoado, e ele entendeu que ele poderia ajudar muitas outras pessoas, assim como ele teve a história mudada, ajudar muitas outras pessoas a terem a sua história transformada. Pense nisso, irmão. Pensa nessa conversa, irmã. Com todo o respeito que eu tenho por você, e você sabe que não é pouco o respeito que eu tenho por você. Eu vim aqui nessa noite para te provocar. Para te provocar, para você não se tornar uma pessoa insensível. Aquele tipo de pessoa que fica na porta da igreja, não que o Celcinho e a Tatiana estão lá na porta, os diáconos ficam na porta, às vezes, aquele tipo de pessoa que fica na porta da igreja, olhando quem vai entrar, pensando se esse ou essa pode entrar ou não pode entrar. Achando que esse é pecador, aquele é pecadora, medindo quem é que é merecedor e quem não é merecedor da graça de Deus. Deus não está precisando desse tipo de gente aqui. Deus não está precisando desse tipo de gente aqui. Deus está precisando aqui de gente que olha para o outro e sente a dor do outro. E estende a mão para o outro dizendo assim, ó, eu sou amigo de Jesus e eu quero que você seja amigo dele também. Se coloque em pé, por favor. Se coloque. Eu quero orar com você. Eu quero orar e quero pedir a Deus para Ele operar milagre na sua vida. O texto fala de milagre. O rapaz era cego, agora ele não é mais cego. Agora ele passa a enxergar. O rapaz mendigava, agora ele não mendiga mais. Agora ele está seguindo a vida dele. O rapaz teve a história dele transformada. Às vezes a pessoa não é cega fisicamente, mas ela é cega emocionalmente falando. Ela é cega porque ela não consegue entender e discernir aquilo que está à volta dela. Às vezes ela está trilhando caminho tão difícil, caminho tão problemático, ela nem está se atentando que ela está indo por um caminho que não é o melhor caminho, mas ela não está conseguindo enxergar. E eu vou orar a Deus para que Deus abra os olhos, abra o entendimento, para que Deus opere na sua vida, irmão, o milagre que você está querendo, porque eu sei que você quer milagre. Eu quero milagre, eu preciso de milagre.
E eu sei que você também precisa. E nós sabemos que Jesus está aqui. E esse Jesus, ele opera milagre. Então nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos buscar pelo milagre. Mas nós vamos aproveitar e de quebra colocar nossa vida à disposição dele e dizer: Deus, do mesmo jeito que o Senhor está estendendo a mão a mim, eu quero também estender a mão a outras pessoas. Do mesmo jeito que o Senhor parou para me ouvir, eu quero parar para ouvir outras pessoas e provocar um milagre na vida dessas pessoas. Feche seus olhos, se você se sente à vontade com o olho fechado. E eu quero orar por você. Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, com a Bíblia aberta, acreditando, Deus, na Tua palavra, acreditando, Deus, na Tua unção, acreditando, Deus, que o Senhor tem o melhor para todos nós. É o domingo, é o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui consagrando a semana ao Senhor. Nós estamos aqui cantando e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós estamos aqui, Deus, para dizer que nós amamos o Senhor e nós acreditamos no Senhor. Eu peço a Ti, Deus, agora, nesse momento, opera o milagre que esse irmão, opera o milagre que essa irmã tanto necessita. Toca nessa casa, toca nessa família, toca nesse homem, toca nessa mulher, liberta, cura, restaura. Meu Deus, protege, em nome de Jesus, manifesta o Teu favor, manifesta, Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. O que eles estão colocando diante do Senhor se torne realidade, e que todos nós entendamos que se o Senhor parou para ouvir alguém e contribuiu para que aquela história fosse mudada, nós também podemos contribuir para que a história de muitas pessoas sejam mudadas em nome de Jesus. Diga amém. Diz assim: Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus.